Eu sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se gostar desse vídeo, lembre-se de compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vou falar hoje de uma cirurgia que muitas pacientes têm solicitado mais informações, que é a cirurgia de redução de mama. Então a redução de mama a gente vai classificar inicialmente em 3 tipos. A redução de mama com uma mama que a gente vai retirar menos do que 500 gramas dessa mama, que é uma redução pequena, considerada uma redução de mama pequena. Nos Estados Unidos se considera uma redução de mama real para cobertura para convênio, exclusive, quando é retirado mais de 500 gramas de cada mama. Então, a menos de 500 gramas é uma redução pequena. E essa é o tipo de redução ideal para quando a paciente fala: eu gostaria de fazer uma redução de mama com prótese, em que a gente utiliza prótese de mamas pequenas, tamanho aí entre 180 a 250 ml de silicone, coloca essa prótese subglandular ou atrás do músculo e faz a redução de mama. Porque a maioria das pacientes que querem fazer a cirurgia de redução de mama, elas fazem por queixas de peso nas costas, sente dor nas costas, na coluna cervical, na coluna dorsal, sente dores nos ombros, chega até o sutiã ficar marcado aqui nessa região dos ombros e tem dificuldade de encontrar roupas para se vestir. Então, não faz sentido utilizar uma prótese muito grande numa cirurgia de redução de mama. Depois nós temos a redução de mama, em que a gente tem mais do que 500 gramas, mas menos do que 1000 gramas. Nessa situação, é uma redução de mama clássica, entre 500 e 1000 gramas. Nessa cirurgia, a gente avalia muito bem se a paciente ela tem uma redução de mama com um tecido mais denso, mais glandular, ou se ela tem um tecido mais gorduroso, que é um tecido flácido, apenas flacidez e muita sobra de pele e com muita flacidez. Então, nas pacientes que têm um tecido mais firme, uma pele mais firme e o tecido mais glandular, a técnica ideal é fazer apenas a redução de mama clássica. E nas pacientes que têm muito tecido gorduroso, glandular e flacidez de pele, pode ser cogitada a possibilidade de utilizar uma prótese de mama de tamanho pequeno para essa redução. E temos a situação que a gente chama de gigantomastia, ou seja, seria retirado mais do que 1000 gramas de cada mama. Então isso é bastante comum, a gente pega muitos casos em que a gente tira às vezes até 3 quilos ou 4 quilos no total de tecido mamário. Isso, para a gente ter só um comparativo, seria mais ou menos o peso do recém-nascido. Imagina um recém-nascido inteiro pesando sobre a região torácica no peso das mamas. Então a gente chama de gigantomastia. E nessa situação, a gente tem 2 tipos de técnica. Ou a gente vai utilizar a redução de mama clássica, que tem como ponto negativo a necessidade, muitas vezes, de levar o pedículo, a areola, que está lá embaixo, subir lá em cima para reposicionar ela. E esse reposicionamento ele tem um risco grande de, ao tentar subir essa areola lá em cima, ela perder a vascularização pela grande migração, faltar circulação sanguínea, e ter uma necrose parcial ou total das areolas. Então, nessa situação, a gente tem que pesar muito se a gente utiliza essa técnica ou utiliza a técnica de Tourette. O que seria a técnica de Tourette? Na técnica de Tourette, a gente pega a areola da paciente, retira do corpo, a gente retira essa areola do corpo e faz a cirurgia de mama sem a preocupação com a areola. Faz a redução que a gente tiver vontade de fazer. E depois a gente pega essa areola e reimplanta na mama da paciente como fosse um enxerto de pele, um transplante de pele. Porém, essa areola não vai ter nenhuma sensibilidade e não vai ter nenhuma possibilidade dessa paciente amamentar no futuro. Mas, em algumas pacientes que já têm mais idade, não tem mais nenhum objetivo de ter filhos ou amamentar no futuro, às vezes vale muito mais a pena fazer a cirurgia de Tourette em função do custo-benefício. Porque na cirurgia do Tourette a gente consegue fazer uma redução maior, uma melhor redução dessa mama, que às vezes na técnica tradicional, em função que é necessário levar esse pedículo de tecido junto com a areola para subir essa areola no ponto A, no ponto que ela deveria ficar. Isso traz volume para essa mama e a gente às vezes não consegue fazer uma redução tão grande quanto poderia fazer com a técnica de Tourette, em que a gente tem toda a liberdade do mundo de reduzir o máximo possível. E é lógico que vai ter só essa parte negativa, que a paciente não vai ter a sensibilidade nas areolas. Mas muitas vezes também, com a técnica tradicional, em função do grande deslocamento da areola e em função de ela estar pendurada por muito tempo, essa areola também já não tinha sensibilidade. Vai ser debatido com o cirurgião sempre, nessas grandes reduções,
entre a técnica de Tourette e a técnica tradicional com a rotação do pedículo. Nessas situações em que o paciente tem uma mama muito grande, não tem nenhuma cogitação ou nenhuma possibilidade de utilização de prótese silicone. Por um motivo que já é muito difícil fazer uma redução e ter um tamanho pequeno, e o silicone acrescentaria ainda mais volume. E o segundo motivo é que com o silicone ele dificultaria ainda muito mais a técnica, que já é de alta complexidade e com uma possibilidade de complicação, de risco já bastante aumentada. E em relação à prótese silicone, na situação ali número 1, que é naquela situação de menos de 500 gramas, e na situação número 2, entre 500 e 1000 gramas. É bastante importante enfatizar, porque hoje tem muitas pacientes pedindo a prótese silicone, que existe duas escolas. Um grupo de cirurgiões, inclusive isso muito defendido até por grandes cirurgiões internacionais da Austrália, da Europa, em que todos eles preferem fazer essa cirurgia em 2 tempos. Ou seja, primeiro faz a redução de mama, a paciente vai esperar um período aí de 6 meses a 1 ano, e aí depois vai ser feita a inclusão da prótese silicone. Por que alguns cirurgiões preferem fazer dessa maneira? Pela previsibilidade. Então ele vai diminuir o risco cirúrgico de ter uma complicação cirúrgica e também ele vai ter mais previsibilidade de, fazendo uma cirurgia por vez, ele conseguir um resultado estético e de simetria e de qualidade melhor. Um outro grupo de cirurgiões vai fazer isso numa etapa só, um número reduzido de cirurgiões, porque é uma cirurgia considerada de alta complexidade e alto grau de dificuldade. E quais os problemas de fazer de uma vez só? A vantagem é uma recuperação só, mas a dificuldade é que existe um risco maior, porque a complexidade da cirurgia é maior, e existe maior dificuldade do cirurgião acertar todos os detalhes em termos de volume, de formato e de simetria da mama. Então essa é uma conversa que a gente tem que ter com a paciente que tem a vontade de colocar prótese de mama junto com a redução, se faz em 2 tempos ou se faz em uma etapa só. Então deve ser conversado com o cirurgião, que ele vai ver caso a caso e vai discutir se vale a pena fazer em 2 tempos ou em um tempo só. Também é importante enfatizar na paciente que quer colocar prótese de mama, na redução, 2 aspectos. Se a paciente tem muita queixa de dor nas costas, às vezes o mais importante é fazer a maior redução possível, que às vezes o silicone não vai permitir isso. A segunda coisa é referente à expectativa de resultado. Muitas vezes a paciente achando que vai colocar o silicone, ela vai ter o mesmo resultado de uma paciente que fez uma prótese silicone. Ou seja, que é uma paciente que não tem nada a ver com a paciente de redução. É exatamente ao contrário, aquela paciente lá quer aumentar as mamas e a paciente aqui quer reduzir as mamas. Porque uma paciente que vai apenas colocar prótese de mama, ou uma paciente que vai fazer uma mastopexia com prótese, ou seja, ela tem uma mama pequena e levemente caída, ela vai ter um resultado estético muito superior, mas não um pouquinho superior, mas muito superior a uma paciente com redução de mama. Então a paciente que vai fazer uma redução de mama e colocar prótese, ela tem que esperar um resultado estético inferior a uma paciente que vai apenas colocar prótese e também inferior a uma paciente que vai fazer uma mastopexia com prótese, ou seja, só tem uma mama pequena e caída e quer colocar uma prótese silicone e tirar a pele. Então a paciente tem que ter alinhado essa expectativa de resultado para depois ela não ter uma decepção, achando que só pelo fato de que ela utilizou o silicone, ela vai ter um resultado tão bom quanto uma paciente que colocou uma prótese de mama. Então esses são os principais temas e conversas que os pacientes têm com o cirurgião numa consulta de redução de mama. Eu acho que tem sido bem esclarecedor e fico à disposição nos comentários para a gente tirar as dúvidas. Muito obrigado.